Vamos falar sobre a Guerra da Papoula? Gente, hoje eu vou trazer pra vocês a resenha completa dessa fantasia, que é uma fantasia sombria, uma fantasia crua, e que, pra você que gosta de romantasia e leituras leves, não chegue perto desse livro. Na Guerra da Papoula a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Rin, que é uma órfã de guerra, que desde bem novinha ela já passa por diversas crises, né? Ela tem uma pele escura, um lugar que faz referência à China, um país asiático em que a predominância é ter a pele clara, e enfim, a Rin ela já sofre racismo desde novinha, ela vai ser tecnicamente vendida, né, pelos seus pais adotivos, para que eles consigam fazer ali tráfico, né, de drogas de forma livre, vão vender ela para uma pessoa que vai facilitar a vida deles, enfim. Aí então desde cedo ela vai usar dos estudos para poder escapar de um padrão, né, poder escapar de uma vida que certamente seria uma das piores vidas possíveis. Então a Rainha, através do estudo, através do tutor dela que vai ajudar, ela vai conseguir ingressar na maior academia de elite, né, do país em questão, que é Nikan, né, um império Nikan, que faz referência à China. E quando a Rin entrar, a gente tem a parte 1 e a parte 2 desse livro. A parte 1 vai ser basicamente ela nessa academia, tendo seu treinamento militar, e a gente, quando tá lendo, a gente sente que o livro vai se resumir naquilo ali e tudo mais. Mas a gente tem a parte 2 do livro, que vem aí com a guerra explodindo, né, que a gente tem esses dois impérios que vão rivalizar entre si, digamos assim, que é Nikan, que representa a China, e Mugen, que representa o Império japonês. Então a gente tem aqui um livro que fala sobre violência, sobre colonialismo, a gente tem o Império japonês na sua forma mais agressiva e violenta de ser. E como a autora, né, a Kwang, ela usa de dados da Segunda Guerra Sino-Japonesa, ela traz diversos detalhes que são muito importantes para a história, detalhes esses que fogem da ficção e que isso te dá até um toque de realidade quando você tá lendo e você fica tipo, meu Deus, ainda bem que é só um livro. E aí você lembra que aquilo realmente aconteceu na vida real. Então você se pega reflexiva, você pega refletindo até onde a capacidade de violência, a capacidade da crueldade humana pode chegar. E aqui a gente tem um livro em que a gente observa a perda de humanidade dos protagonistas, a perda de humanidade das pessoas que estão inseridas nessa guerra, e como a guerra ela pode moldar totalmente o caráter, ela pode moldar totalmente a forma que as pessoas veem o mundo. É um livro que fala sobre decisões e como todas as suas decisões elas têm consequências, e até que ponto a sede de justiça ela se torna apenas sede de vingança, e como isso pode moldar o seu caráter e o caráter de todo mundo ao seu redor. Então é um livro que, para além da fantasia, né, que a gente tem uma parte fantástica, que é crucial, onde ela traz mitologia, né, o xamanismo, a representação de deuses, e através dessa relação que a gente tem a parte fantasiosa, né, onde a Rin, por exemplo, ela consegue canalizar o poder de uma deusa fênix, destrutiva, raivosa, vingativa, enfim. E a Kwang, ela mostra aqui que o uso desses poderes vem com consequências bem severas, então é um livro que te faz refletir também nessa questão, né, como grandes poderes realmente te traz grandes responsabilidades, e para além disso te traz também grandes consequências. Então a Rin, ela vai lutar, né, pela sua subsistência, ela vai tomar algumas decisões com o passar no livro que são um pouco questionáveis, mas a gente entende porque quando a gente percebe o contexto em que ela tá inserida, a gente fica, nossa, eu entendo por que ela tá tomando essas decisões, porque que ela vai perdendo a humanidade no decorrer do livro. E como esse livro aqui, ele é a parte 1, né, ele é o livro 1 de uma trilogia, eu tenho uma impressão, como eu já havia falado antes, que esse daqui é um livro que representa o passado do vilão. A gente vê ela perdendo a humanidade dela e a gente vê ela se tornando, de certa forma, aquilo que ela mais odeia. E é isso que a guerra costuma fazer. Então a gente tem um livro que traz muitos assuntos importantes, traz muitas referências históricas sobre as guerras que tinha, sobre o Japão Imperial, sobre os conflitos que ocorreram ali naquele período. Ela usa realmente dados históricos, ela fala sobre o massacre de Nanquim. Eu vou fazer um vídeo especificamente só contando as referências históricas que ela traz aqui, e como ela transformou essas referências históricas em detalhes cruciais para a história. Foi um livro que eu gostei muito, eu fui com grandes expectativas e foram expectativas que foram supridas. Talvez não seja um livro para todo mundo, porque ele é um livro que é bem detalhista, ele tem umas partes que exigem estômago de verdade, ele tem muitos detalhes sobre as batalhas, sobre as estratégias de guerra. Tem gente que pode não gostar disso se estiver indo atrás de uma romantasia. A gente tem levemente ali uns romances que poderiam surgir, mas esse definitivamente não é o foco do livro. O foco do livro é violência, é guerra, é trazer realmente como as consequências de uma guerra são desastrosas. A gente tem uma protagonista que ela foge muito do clássico protagonista heroína. Na verdade, eu vejo ela como anti-heroína, e eu gosto muito porque ela é uma personagem muito complexa. Muita gente pode não gostar dela, mas eu acho que ela é uma das personagens mais bem escritas e mais legais que eu já tive a oportunidade de ler. É uma indicação que eu faço. Realmente não é um livro para todo mundo, é um livro mais de 18, pelos conteúdos que é trazido de forma crua, sem nenhum tipo de censura. E a Kwang, ela é brilhante em todos os aspectos, a escrita dela, ela traz realmente conteúdos que se você tem um pouco de conhecimento histórico, você vai associando a outras coisas que aconteceram, como experimentos humanos, como o vício nas drogas, né? A gente consegue relembrar um pouco como a China, ela foi inserida no vício do ópio, e isso é muito abordado aqui, então
é um êxtase, né, pra quem gosta de história e pra quem quer conhecer um pouco sobre a história, né, da Ásia. Então, fica aqui uma ótima indicação pra vocês de leitura. Eu já quero ler A República do Dragão e também A Deus em Chamas, que é o final dessa trilogia. E, gente, leiam A Guerra da Papoula. Agora eu vou ler tudo que a Kwang já escreveu, porque realmente eu fiquei obcecada por ela. É isso, um beijo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de resenha de livros, de conteúdo histórico, me sigam aqui, curtam esse vídeo, comentem e fiquem aqui comigo aguardando o próximo vídeo. Beijo, até a próxima.